Fala, amigos da Super Áudio, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu vou mostrar para vocês como a gente fez a regulagem aqui do Golf da Super Áudio. Esse vídeo já foi uma sugestão de alguns inscritos que deixaram as mensagens ali nos comentários do vídeo em relação aos vídeos que a gente mostrou anteriores, que a gente mostrou como foi pensado o projeto, quanto que a gente gastou no projeto, e também tem vários outros vídeos, né, uma playlist desde o início do projeto do Golf até os dias atuais, como ele tá. Se você ainda não assistiu, tem a nossa playlist aqui no próprio canal do YouTube, beleza? Então, para você que está chegando agora, se inscreve no canal. Esse é o canal da Super Áudio, aqui você encontra muito conteúdo sobre som automotivo e muitas dicas que, ó, essa aqui, sinceramente, eu nunca vi nenhum lojista, nenhuma empresa que entrega projetos de áudio pronto revelando. Então, hoje vocês vão receber com exclusividade aqui nesse vídeo. Bom, vamos lá. Primeiro, vou mostrar aqui para vocês o player que a gente usa, que é o Carrozzeria P01, é um player Pioneer série japonesa, e eu vou mostrar primeiro aqui, ó, alguns dos recursos que ele tem. Primeiro eu vou tirar aqui da música, senão ele já começa a tocar. Aqui, ó, beleza. Display, Function, Áudio. Quais são as funções que ele tem? A primeira delas aqui, ó, é o alinhamento de tempo, que a gente pode deixar desligado ou ligado, tá? Então a gente coloca ele front left, que é para o motorista aqui, né? Dá para a gente colocar para o carona e dá para a gente colocar para os dois, para o carro inteiro, mas a gente vai usar aqui só o lado voltado para o lado do motorista. Depois, próximo passo é a parte de crossover. Aqui, ó, subwoofer High Pass, ó, HPF, subwoofer LPF, Mid-Bass HPF, Mid-Bass LPF, depois Mid-Range, que a gente não usa, porque a gente não tem Mid-Range no carro, e por último o Right, que é o tweeter HPF e o tweeter LPF. São várias funções, vocês estão vendo? E em cima de cada uma delas eu vou mostrar o passo a passo para vocês, tá? Depois a gente vem aqui, ó, nessa parte do alinhamento de tempo. Tá? Eu vou mostrar para vocês o passo a passo também aqui do alinhamento de tempo. E por último, a gente tem aqui, ó, a equalização. Nesse caso aqui, a gente está usando a equalização flat, mas o player ele tem função de você fazer até 31 bandas de equalização por cada lado. Aqui, por exemplo, está na frequência de 20 Hz, lado esquerdo, lado direito, sem nenhum reforço e nenhuma atenuação. Ó. Reforcei, atenuei, só para vocês terem uma noção, tá? E aqui a gente muda a frequência, ó, 50, 63, 80, são 31 bandas por cada lado de regulagem, tá? Depois o restante das funções aqui, isso aqui, ó, é uma funçãozinha que dá um boost na parte média, deixa desligado. Loading, deixa desligado também, tá vendo aqui? Off, tá? E SLA também, deixa o nível 0. Depois o balance também, esquerda, direita também, tudo zerado. Enfim, a regulagem começa aqui, ó, pelo delay. Então a gente habilita aqui a parte front left, tá? E depois a gente vem aqui, ó, para essa parte aqui, aonde a gente tem todos os pontos dos atrasos. Só para mostrar para vocês, ó, lado mid-bass, né, que é o low. Lado direito, 0. Lado esquerdo, 33,92 centímetros de atraso. Depois, mid-range direito, mid-range esquerdo. Tá tudo zerado, tá? Twitter direito, ele tá mais próximo, então tem atraso. Twitter esquerdo também tá mais próximo, tem atraso. Agora eu vou mostrar para vocês, eu vou fechar isso aqui, ó, para mostrar para vocês exatamente como que a gente começa e quais são os instrumentos que a gente usa. O primeiro deles é aqui, ó, trena laser. Galera, uma trena laser dessa custa aí, ó, deixa eu mostrar aqui para vocês, ó, tá vendo? Ela custa em média entre 50 e 70 reais, tá? Isso aqui é um instrumento muito importante para a gente fazer aqui as nossas regulagens e fazer o alinhamento de tempo. O segundo instrumento muito importante é o multímetro True RMS. Ele tem que ser True RMS, que daí ele faz a leitura de várias frequências, faz a leitura das tensões ali com bastante clareza aqui. Ele tem 4 dígitos, então dá para você ter uma leitura bem precisa mesmo do que você está fazendo ali na hora de calibrar o som. O outro ponto é uma simples chavinha de fenda, para a gente mexer ali nos ganhos do amplificador, tá? Depois, galera, aqui ó, uma caixinha com alguns CDs de referência. Aqui tem vários CDs, mas eu vou mostrar aqui 3 que para mim são de suma importância, tá? O primeiro deles aqui, ó,
é o Dire Straits On The Roads. Esse disco aqui tem muita música boa, a dinâmica das músicas, a clareza, a resolução, ele tá muito bem gravado, então é um ótimo disco. Dire Straits On The Roads, tá? Depois, esse disco aqui, ó, é um disco da Camila Cabello, que tem aquela música na 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 senhorita na 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 churu chu 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 la 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 jiu la la la. É isso, vocês entenderam qual música que é. O próximo disco, Igloos. Esse disco aqui, galera, tem aquela música Hotel California. Essa música é ótima, a qualidade de gravação dela, dos instrumentais, está muito bom. Inclusive, o vocalista canta bem no centro, então você consegue calibrar bem um foco, bem centrado, assim, pro seu carro. Mostrei aqui 3 CDs, tá? Mas lógico, aqui tem 12, a gente tem vários outros. Não necessariamente você precisa de usar CD, você pode usar um pendrive, mas busque assim, ó, músicas que tem uma gravação muito boa, gravação de qualidade, tá? E músicas que vocês conheçam. E que essas músicas também, vocês saibam que tem uma boa gravação, que o foco do cantor cantando no meio. Por quê? Porque daí, na hora que você for calibrar seu som, você tem aquela referência, beleza? Outra coisa, além desses instrumentos, tá? Deus deu o melhor dos instrumentos pra gente, apaixonado por som, apaixonado por música. Sabe qual é? Os ouvidos são os melhores instrumentos. Por mais que a gente use o multímetro, o osciloscópio. Eu não mostrei o osciloscópio aqui, eu tenho osciloscópio, usei ele bastante tempo. Hoje em dia não uso mais, porque eu acho que no tino do ouvido a gente pega muito mais a parte onde o som começa a distorcer, onde ele começa a ficar estranho, do que ali na própria saída do osciloscópio. O osciloscópio, geralmente, ele mostra o sinal que o player ou que o amplificador entrega na saída o mais limpo possível. Só que esse sinal limpo não quer dizer que o áudio, você ouvindo o som, ele está redondo. Às vezes o sinal está limpo, mas ele ainda está um pouco descontrolado, assim. E aí é onde, no tino mesmo do ouvido, você percebe onde o som está no melhor ponto, aonde é o ponto de audição crítica dele. Bom, nesse player aqui, eu vou falar mais algumas coisas, assim, por que eu escolhi ele. Eu queria um som que tivesse processamento, que tivesse delay, tá, pra gente corrigir tempo, e que tivesse essas funções aí que ele tem, tá, na parte de crossover eletrônico, né, isso aí a grande maioria dos processadores tem, que é o crossover eletrônico, o alinhamento de tempo e o equalizador, tá. Esse player já é um player completo, eu escolhi ele por isso, esse foi um dos motivos. Óbvio que o áudio dele também, né, é um dos principais, é um áudio muito bom, então também foi mais um dos pontos da escolha. Bom, agora eu vou mostrar para vocês operando os aparelhos, tá? Treninha laser, liguei ela aqui. Primeiro eu boto aqui, ó, galera. Olha minha mão aqui, ó. Eu boto ela aqui, ó, parada. Por quê? Porque nesse momento eu cravo o ponto de referência, que vai ser o quê? Meu ouvido direito. Então eu pego a trena laser, coloco aqui no meu ouvido direito, bato primeiro lá no Twitter direito. Estão vendo, ó? Vamos lá, vamos ver qual que foi a distância? Olhem aqui, ó. 135,4 centímetros, certo? Agora eu vou bater lá no mid-bass. Só coisa aqui. Tô batendo lá no mid-bass, tá vendo? Aonde você vai bater? Na bobina do mid-bass. Por quê? Porque é na bobina aonde aonde o som começa a sair, tá? Então vamos lá, 145,9. Quem está mais perto? O 135. Então qual que é a defasagem? É 10,5 centímetros, vocês estão vendo? De 145,9 para 135 são 10,5 centímetros. Então a gente vem aqui no player, olha lá, áudio, Twitter direito, 10,02. Estão conseguindo ver aqui, ó? Se eu aumentar aqui, ó, qual que é o próximo passo? 10,7 e qual que é o anterior? 9,25. Então a gente vai achar qual que é o que se aproxima mais. 10,02, certo? Agora a gente vem aqui, ó. Então já ajustamos o primeiro Twitter. Agora, de novo, olha minha mão aqui, ó. Fechar a mão, coloque na cabeça, vem aqui, ó, no ouvido esquerdo, bate lá no Twitter, tá vendo, ó? Olha lá, vamos botar de novo, ó. Beleza? Vamos ver a medida? 0,95,2, tá? Então, bom, vamos lá. 0,95,2 menos os
e 35 centímetros, isso aí vai dar essa distância aqui, ó, 53,97. Agora, essa aí é a distância precisa, talvez sim, talvez não, mas eu vou mostrar agora o do mid-bass esquerdo, tá? Que tá 33 centímetros. Vamos lá. Eu bato lá, ó, lá na bobina dele, ó. Vamos lá, tá pegando? Ó. Bom, agora que não pegou, talvez até a trenazinha esteja com a pilha um pouco fraca, mas vamos lá. Eu dei um bip aqui no aro dele, teria que ser lá no meio da bobina. Isso aí, bom, na regulagem deu certo. Qual que era a distância? Se lá era 145 e era a mais longe, lá fica em 0. Esse aqui deu 33 centímetros mais perto, então se atrasa 33 centímetros, que é o mid-bass esquerdo. Mid-range não tem. Twitter direito, 10 centímetros de atraso. Twitter esquerdo, 53,9 centímetros. Só tem um ponto assim, ó, pessoal. A gente tirou todas as distâncias, fez o cálculo da defasagem, colocou aqui no programa, ligou o som. Pode ser que esteja perfeito? Pode. Pode não ser que esteja perfeito? Provavelmente, tá? Provavelmente. Aí essa hora, isso eu nem falei do subwoofer ainda, tá? Eu não falei do subwoofer ainda. Mas nessa hora é o primeiro momento que você já sabe que tá assim, ó, próximo, tá? Tá próximo. Aí, beleza. Depois de fazer a parte do alinhamento de tempo, a gente vem aqui para o crossover eletrônico. Primeiro, a gente vem no crossover do Twitter. Ó, Twitter, HPF. Outra coisa, 0 dB tá do lado direito. O lado esquerdo, como ele fica mais alto e você tá mais perto, o Twitter, você tem a sensação de que ele tá mais alto. Então você atenua um pouquinho. Nesse caso aqui, ó, eu poderia ter atenuado aqui, ó. Nesse caso eu atenuei -3, mas ele poderia ter sido atenuado a -4, -5, ou -2, ou 1 ou 0. Por que que ele tá -3 aqui? Porque o amplificador, eles são 2 canais. E os ganhos a gente estrutura a cada 2 canais. Então, o Twitter do lado direito e o Twitter do lado esquerdo. Eu venho calibrar o ganho, venho tirar um pouquinho pelo player. Agora, tem amplificadores que é ganho individual por canal. Então, você pode trabalhar isso aí atenuando no próprio amplificador. Qual que é o benefício que a gente vai ter aí? A gente vai usar menos eletrônica do player. O que que é menos eletrônica? Quando você tem 0 dB, todo sinal que entra, ele sai. Se você atenua um pouquinho, é um recurso eletrônico que você está tirando intensidade. Você usou eletrônica, todo o restante do sistema, ele já tem uma pequena degradação. Então aí é a primeira degradação do sistema. Depois, pessoal, olha só, isso aqui, ó. Vou mostrar aqui a frequência que ele está. Ele está em 1 kHz, tá? Esse caso aqui, eu estou usando o divisor passivo. E aí, na parte do Twitter, eu poderia deixar tudo fletado, tudo 0. Mas o fletado dele é aqui, ó, é em 800 Hz. Ele não desce mais frequência que isso. E o slope dele, 6 dB por oitava, ou 12 dB, ou 18, ou 24, ou 30, ou 36. Nesse caso aqui, ele está em 6 porque eu estou precisando de usar o mínimo de eletrônica possível. Eu estou usando um crossover passivo. O corte de frequência do Twitter já está sendo feito lá no crossover, que já já eu vou mostrar para vocês. Agora, opa, deixa eu voltar aqui para 6 dB e vamos voltar aqui. Tá 800, né? Por que que eu coloquei aqui em 1 kHz? Lá no crossover passivo, ele está fazendo corte e está fazendo slope. Mas mesmo assim, eu faço questão de escutar via por via. Eu escuto a via dos agudos, eu escuto a via dos médios graves e escuto a via dos graves, do subwoofer. Ouvindo o som só do Twitter, eu percebi que se eu deixo um aparelho totalmente flat, vem um som bonito, legal e tudo mais, mas tem uma parte do médio que ele está imprimindo ali que ele não deveria imprimir. E essa partezinha é quando eu dou um pontinho, eu tiro lá do 800, do ponto de 800 Hz, pulo para 1 kHz, pulo para 1000 Hz, que é 1 kHz. Nesse ponto, só dele pegar aquela fatiazinha, o Twitter já ficou mais limpinho. Então esse aí é um segredo que muitas vezes as pessoas ou não testam, ou não faz, ou não conta o segredo, né? Isso aí também tem essa parte, né? Agora vamos lá. Isso aqui, pessoal, eu tô mostrando depois do som pronto, tá?
Vou mostrar agora aqui, ó, a parte do Mid Bass. O High Pass do Mid Bass, o HPF, ele está cravado em 63 Hz e o slope dele está em 12 dB por oitava. Eu já testei cortes abaixo de 63, 50 Hz ou 40 Hz, só que, cara, o Mid Bass começa a ficar descontrolado. Tá? A porta está bem tratada, 63 foi o ponto melhor dele. 80 Hz, cara, ficou até desperdício. Então 63 Hz ficou o ponto, ele entrega o som redondinho, bonito, ficou ótimo. Slope 12 dB por oitava. Eu poderia ter usado um slope mais severo, por exemplo aqui, ó, 18 dB por oitava. 6 dB eu acho que estava passando muito grave para ele, então 12 dB ficou o ponto que ele entrega a música o mais preciso possível. Depois, a outra parte dele, que é o LPF do Mid Bass, ele ficou aqui, ó, em 2 kHz. E o slope dele, 6 dB por oitava. Ou seja, o ponto de crossover, o ponto de corte dele é 2000 Hz e o slope, imagina que está aqui a risca. O slope, que é a atenuação a partir do ponto de corte, ele ficou mais aberto. Eu poderia usar ele em 12 mais fechado ou 18 mais fechado para ele entregar isso aqui mais bonito, mas ele um pouco mais aberto, ele invadindo a próxima via, o som ficou mais bonito, ficou mais próximo do som natural, mais próximo do som real. A transição entre as duas vias, o cruzamento entre as vias, ele ficou de modo que o som não ficou com aquela fatia no meio entre as vias. Ficou um som só. Eu consigo ter essa impressão que o som vem todo de frente, que você não vê o som vindo direto do alto-falante, que você não tem fatia entre as vias, tá? Então, os pontos de corte do Golf ficou desse jeito. O Mid Bass na parte LPF 2 kHz com slope 6 dB e na parte ops, ó, eu fazendo cagada aqui. E na parte do LPF ficou 63 com slope 12 dB por oitava. E o sub, Vitão? Vou voltar lá para o alinhamento do sub, tá? Sabe quanto que eu coloco de delay no sub? Olha aqui, ó, subwoofer. 0. E aqui, 0, tá? Eu não coloco delay em subwoofer. A onda que o sub propaga, ela é uma onda tão grande que, assim, cara, ela é maior que o carro. Então o sub ele já integra com o Mid Bass, já integra com o sistema, só você cravando o ponto de crossover, o slope e a fase dele. A fase, quando eu tô me referindo à fase, é a polaridade. Você pode usar normal ou pode usar invertido. Então vou mostrar aqui para vocês como que a gente usou aqui o subwoofer, tá? Agora eu vou voltar aqui, ó, pro sub, ó, subwoofer. Eu só fiz o corte LPF, ele até tem a possibilidade de fazer um HPF, mas eu não fiz, tá? O HPF, no caso, é um filtro subsônico, mas não tem. Então, assim, ó, 63 Hz e o slope 12 dB por oitava. Eu cheguei a fazer slope de 18 dB, de 24 dB, mas, cara, a integração para esse sistema, para esse sub, para esse conjunto, ficou em 12 dB por oitava. Outra coisa, fase reversa. Tem como colocar a fase normal ou reversa. No normal, ficou aquele efeito que eu falei para vocês, ficou uma fatia entre o grave, entre o subgrave e o resto do sistema. E quando você inverte a fase aqui no próprio player, cara, ele se integra e aí fica um som só. O som fica cheio, fica gordo, vem lá de frente, sabe? E quando os pontos de crossover não estão calibrados bem no ponto, realmente prestem bem atenção, mesmo que seja o grave, mas prestem atenção, vocês vão ver efeito na voz. E a voz humana, para mim, é um ponto de referência muito importante no som, porque, cara, o som ele tem que imprimir o som natural. E se o som tá tocando assim, ó, com aquela voz esquisita de pato rouco com Covid-19, tá errado, entendeu? Ou então, um outro efeito que aparece é quando a voz parece estar sendo cantada dentro de um balde. Vocês já viram um som assim, ó, que vem do aparelho de som? Tá errado, entendeu? Tem algum efeito que tá acontecendo errado, tá? Mas vamos lá. Depois disso aí feito, tá, a gente vai lá para os amplificadores para estruturar os ganhos. Primeira coisa, delay. Segunda coisa, crossover, tá? Você tem que estabelecer os pontos.
Esses pontos aqui são pontos que já estão estabelecidos com o som pronto, tá? Lembrando que esse kit, ele veio com o divisor passivo e vem no manual dele ali os pontos de corte que vem no próprio divisor. Esses pontos são os melhores? Pode ser que sim, pode ser que não, né? Cada kit é um kit. Mas a Super Audio é uma empresa que gosta de pegar o equipamento e explorar. Vocês sabem que a gente, antes de pegar o equipamento e trazer para o carro, a gente bota lá na bancada. Lá na bancada mesmo, eu testei de modo ativo, que era sem o crossover, e testei de modo passivo, tá? Eu percebi que o melhor ponto foi o passivo no Twitter, tá? Ele é ativo no Twitter, passa muita informação, o Twitter fica com o som muito aberto e tudo mais. Só que em contrapartida, quando eu montei o som aqui no Golf, eu montei sem os divisores, montei sem os crossover passivo. Fiz o corte ativo. Por quê? Porque eu queria essa margem para testar pontos diferentes, aonde ele ia me entregar o melhor ponto do Twitter. E eu achei. Até se eu fosse, por exemplo, usar ele em 3 vias, eu já sei os pontos de corte que eu ia começar o sistema, tá? Mas aqui em 2 vias também achei o melhor ponto dele ativo. Depois vim com o crossover, coloquei o crossover. Eu vou mostrar para vocês agora, lá atrás, o crossover aonde que ele tá e esses pontos que eu faço, como que eu faço, tá? Para usar esses instrumentos que eu mostrei para vocês. Mas só concluindo isso aqui. Então, depois de achar os melhores pontos dele ativo e colocar o divisor passivo, e achar o melhor ponto também do mid-bass, quando eu coloquei o divisor aqui, a gente veio ouvir o som, realmente a bancada já tinha dado esse norte pra gente, falei, não, é isso aí mesmo, agora é só calibrar, pouco tempo aqui de escuta, a gente acha o ponto. E aí eu ainda fiz esse pontinho que eu falei para vocês ali, que é ainda tirar um pouquinho de frequência, mesmo ele passando pelo corte passivo. Então isso aí entra em mais um outro ponto. Vitor, mesmo usando o divisor passivo, a gente pode usar um corte eletrônico em cima do corte passivo? Cara, não que seja a recomendação ideal, tá? Porque quando você usa um, geralmente você não precisa usar o outro, mas testes podem ser feitos. E se no teste, ouvindo o som, usando esses instrumentos aqui, ficou a melhor situação, então, irmão, coloca aquilo que fica melhor, tá? Beleza? Vou mostrar ali atrás para vocês agora como é que a gente faz a parte da estruturação de ganhos e mostrar mais um pouquinho para vocês. Acompanha aí, vai. Aí, galera, já tô aqui no porta-malas, ó, vou mostrar para vocês. Então, bom, eu não preciso de repetir tudo isso aqui, né? Já tem no outro vídeo, quem ainda não assistiu o outro vídeo, já entra lá nos vídeos anteriores aí do canal, tem muito vídeo mostrando como ficou aqui o projeto do Golf. Então, aqui a plataforma, levanta aqui, tiramos aqui esse assoalho, né? E aí vamos ter acesso aqui aos amplificadores. Bom, galera, para fazer isso aqui que eu falei para vocês, tá? A gente tem que botar um CD de frequência fixa lá no CD player, tá? Isso depois que já fez. Galera, olha só, a gente já fez, vamos lá, a gente já fez o delay, a gente já fez o primeiro ponto de crossover ali, depois eu vou passar umas dicas para como começar o sistema também, tá? Isso aí é conteúdo para outro vídeo. Bom, já cravamos os primeiros pontos de crossover, já escutamos som. Só lembrando, primeira coisa, escuta o kit 2 vias, regula o kit, o sub é a última coisa, tá? E aí depois de colocar aquelas músicas lá, o Dire Straits, a Camila Cabello, o Eagles, tem outros discos aí que a gente usa também, mas escutar discos que a gente já escutou diversas vezes, cara, a gente sabe como é que o troço toca, tá? Então a gente já vai direto sentir onde é que tá os pontos que tá errado. Aí beleza, a gente vai começar a fazer a estruturação de ganho, tá? No Golf, peraí, deixa eu falar mais uma coisa aqui, ó. No Golf, como eu já tô com o projeto dele há mais de um ano, então tem alguns pontos aí que a gente já enxergou que é para esse carro. Cada carro é um mundo, tá? Cada regulagem vai ser um mundo diferente, mas nesse carro, a gente sabe que para começar, para chegar no volume de escuta, vamos dizer assim, o melhor para dentro do carro, lá no player, nesse player, o volume dele é o volume 47.
Eu consigo ir até o 52 com o sinal limpo no osciloscópio, mas no 47 é onde que o som está mais redondo. Se passa para 48, 49, você começa a perceber que ele começa a desfocar, ficar meio estranho assim, então 47 é redondo. 46 ele fica um pouquinho mais magrinho, mais murchinho, então 47 é o ponto. Botei no volume 47, coloquei uma frequência fixa lá para os agudos. Eu uso geralmente 5.000 Hz, tá? 5.000 Hz eu sei que é a frequência que está passando no Twitter, independente do Twitter que tiver aqui no carro, vai estar 5.000 Hz vai estar passando. Então eu venho no amplificador aqui dos Twitters, que é esse aqui, tá? Venho no canal direito aqui, boto o multímetro aqui na saída, tá? Aqui. Pego a chavinha, cadê a chavinha? Eu trouxe a chavinha? Deixa eu pegar a chavinha aqui. Bom, tá aqui a chavinha na mão agora, tá? Então, sem essa plataforma aqui, que a gente tira ela, coloca as ponteiras de prova aqui no canal do amplificador, solta a frequência fixa, vem aqui no ponto dele e vai abrindo o volume, olhando a tela do multímetro aqui. E nesse momento não vai ter como eu fazer para vocês, porque eu uso isso aí pelo celular, o celular está sendo usado aqui para filmar. Mas nesse momento aqui, ó, na tela, é entre 0,396 a 0,400. Isso é a tensão para esse carro. Já estou no terceiro kit duas vias aqui, tá? Nos outros kits duas vias, todos ficaram mais ou menos nesse ponto de tensão. Esse aqui ficou 0,399, tá? Beleza, isso aí na saída do amplificador, usando o modo ativo, Aí a gente vai lá, escuta isso. Galera, eu tô revelando os meus segredos, é a forma como que eu faço, tá? Depois eu venho aqui no módulo do kit duas vias, boto o multímetro aqui, ó, no canal direito do amplificador, tá? Solto uma frequência de 1000 Hz, por quê? Porque para médio grave eu sei que o mid-bass vai imprimir, vai tocar 1000 Hz tranquilamente. Solto a frequência fixa no volume 47, olho aqui na tela do multímetro, o ponto é 2.240. Esse é o ponto da gente que vai ficar? Provavelmente não, mas é o ponto de começar, e aí é onde que a gente vai ouvir o sistema de som. Depois desse ponto, eu vou ouvir o som tocando, né? Você vai ter as primeiras impressões, e aí é onde eu falei que eu escuto via por via. Nesses CDs ali do Dire Straits, principalmente, você percebe a dinâmica da música, onde que ela toca assim, ó, que vai aquela dinâmica do mais baixo ao mais alto, sem saturar, sem ficar estranho. Se ficar um pouquinho estranho, se ficar fora, aí você volta aqui e abaixa um pelinho, primeiro no Twitter, depois você vai equilibrando o mid-bass, tá? Isso eu tô falando, pessoal, de novo, da regulagem desse carro aqui, tá? Foram horas e horas e dias fazendo isso, testando, ouvindo, até achar o ponto que fala, cara, esse é o ponto, tá? Eu tenho um outro instrumento que é o RTA. O RTA ele é um analisador de espectro. É bom também para usar para fazer essas regulagens. Você pode colocar ele ali bem no ponto de audição crítica ali do motorista para fazer principalmente essa estruturação dos ganhos entre as vias, tá? Para deixar as vias exatamente equilibradas. Isso é importante? Eu uso. Até já usei pra caralho. Hoje em dia eu prefiro usar mesmo a técnica, que é até um jeito que eu me exercito mais, treino mais, entendeu? Tanto no som do meu carro, quanto no som de outros carros. Então aqui, eu já deixei os módulos aqui com os potenciômetros de ganho mais fáceis para eu ter acesso aqui para qualquer pontinho que eu precisar. Agora tem outro ponto. Coloquei o divisor passivo. E agora? O que vai acontecer? Vou mostrar aqui para vocês. Esse aqui é o crossover passivo da Focal, tá? Do kit K2 Power. E aqui, ó, é a entrada do sinal do áudio e aqui é a saída. Galera, quando eu pego aqui, ó, as ponteiras de prova do multímetro e eu coloco aqui, ó, na entrada do divisor, isso aqui significa que eu estou pegando o sinal que está saindo do amplificador. Digamos que eu estou com 1 volt aqui nesse ponto. Na saída dele vai estar 0,6 volt. Ele perde esse divisor 40% da força do sinal. Ele corta a frequência, ele coloca uma característica no áudio e ele ainda me drena 40% do meu sinal. Pô, sacanagem, né, cara? Mas beleza, ele tem um efeito dele, tem um efeito próprio para ele.
Isso aí pode ser um primeiro gargalo no sistema de som. Por que pode ser um primeiro gargalo? Às vezes seu amplificador não tem esses 40% mais de margem para te dar para você colocar na saída dele aqui a mesma coisa que tinha antes na entrada dele. Por exemplo, se aqui tinha 0.399 e estava indo direto para o alto-falante, agora